No Evangelho de domingo, nós lemos o Evangelho que todo mundo já conhece tanto, né? Que são as núpcias de Caná. Nós vamos relembrar um trecho dele. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles a encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Palavra da salvação. Esse evangelho, ele é o evangelho de uma riqueza. Tenho certeza que vocês escutaram muita coisa sobre ele, mas eu queria pontuar algumas coisas só. Nós estamos vivendo este ano, o ano do jubileu, né? É o jubileu da esperança. E domingo a gente celebrou Nossa Senhora. Maria é a nossa esperança, porque ela nos dá a esperança que é Jesus. É tão interessante falar, mas Maria é a nossa esperança. Nós rezamos isso várias vezes ao dia, não prestamos atenção. Rezem comigo. Quando a gente vai rezar Salve Rainha, a gente fala assim: Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, esperança nossa, salve. A gente reza tão no automático que a gente não sabe nem o que a gente está falando. Esperança nossa, salve. Quantas vezes por dia nós falamos isso? Se você rezar um rosário, você fala isso umas 4 vezes. Mas a gente não presta atenção. Maria, quando a gente fala, Filó, mas a nossa única esperança não é Jesus? Jeremias fala: maldito o homem que confia em outro homem. Bendito o homem que coloca a sua confiança em Deus. Mas Maria é aquela nossa grande intercessora. Então, se vocês lerem Santo Efrem, Santo Inácio, São Basílio, São Bernardo, vocês verão como eles colocam Nossa Senhora como a grande intercessora, como aquela que é o nosso refúgio dos pecadores, aquela quem a gente sempre pede para poder nos ajudar. E às vezes tem situação na nossa vida que a gente está pedindo e nada acontece. Porque falta a gente falar com Nossa Senhora: pede a Ele por mim. E fala: por que a gente pede a Nossa Senhora? São Basílio fala: não é porque eu não confio na misericórdia de Deus, eu não confio na minha dignidade de ter mérito para poder pedir, porque mérito eu não tenho nenhum. Então é na minha indignidade que eu falo com ela: Senhora, me ajuda. Ela é o refúgio nosso dos pecadores. Ela é aquela que diz, ela fala para Santa Brígida da Suécia: o maior pecador que existir, pode estar na pior situação, todo aquele que invocar o meu nome, pedir ajuda a mim, eu o socorrerei. Então às vezes a gente não compreende a dimensão de que temos diante de Maria, né? Como que não há nenhuma situação perdida, não há nada, nenhuma pessoa que não tem possibilidade se eu invocar o nome dela. Todas as vezes que eu invocar Maria, como o maior pecador do mundo, se a situação não tem saída, invoque a ela, peça ajuda a ela, e nós não seremos decepcionados. Maria foi colocada para ser nossa mãe, então ela é a mãe dos pecadores. São Basílio diz que Nossa Senhora é como um hospital público. O hospital público só é entregue os pobres e os doentes, aqueles que a última esperança, e talvez a única esperança, a única saída é estar nesse hospital para poder ser tratado. Assim somos nós com Maria, porque ela pega exatamente os mais abandonados, aqueles mais pecadores, os mais doentes. Quando a gente fala os mais doentes, é aquele que está doente do pecado, que perdeu a veste da graça. São esses que são entregues a ela, que ela restaura, que ela transforma. Então é extraordinário a gente poder ter uma mãe como ela, que cuida de nós. Se você ainda não viu Maria dessa forma, pense nisso. Ela é mãe, nós somos entregues a ela. Então é ela que transforma a nossa vida.
E Jesus, Santa Brígida da Suécia, escuta Jesus falando com ela que até se ela intercedesse por Lúcifer, ele daria a graça da conversão e do perdão a Lúcifer, desde que ele se humilhasse e pedisse ajuda a ela. Somente por isso a gente sabe que ele não vai conseguir, porque ele jamais vai pedir ajuda a ela, né? Mas até isso, tamanho o poder de Nossa Senhora diante de Deus para nós. Jesus fala, ela é a minha dispensadora das graças. Então fale com ela. Se tiver alguma situação na sua vida que está amarrada, que está difícil, você está pedindo e nada acontece, fala com Nossa Senhora, a senhora me ajuda, peça ao seu filho por mim. Então, quando a gente está rezando aqui, lendo o Evangelho, a gente vai entender que toda grande situação na Bíblia teve um mediador, teve um intercessor. Na primeira aliança, a primeira aliança foi feita aonde, lembram? No Sinai. Quem foi o mediador entre Deus e os homens? Foi Moisés. E o que o povo respondeu para Moisés? Respondeu, nós vamos fazer tudo aquilo que ele disser. Na nova aliança, a grande mediadora é Maria. Ela é a intercessora. É ela que vai pedir a Jesus a transformação. Então é ela que vai fazer com que Jesus, naquele momento, ele antecipe a hora. E como lá na antiga aliança, Deus deu o decálogo, né? Deu os 10 mandamentos, aqui Jesus vai dar o vinho novo, né? Vai transbordar em vinho novo. A nova aliança, a palavra de Deus, o Novo Testamento. Ali ele faz o primeiro sinal. E os discípulos começam a crer, porque a partir daquele momento ele começa a pregar. Ele começa a trazer. E é tão interessante que a partir daqui, Nossa Senhora desaparece, é citada algumas vezes, mas ela desaparece, para que o filho cresça. Então, aquilo que João Batista falou, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Maria foi assim. Os 2 primeiros capítulos de Lucas falam dela, depois some Maria, a missão dela foi trazer para nós o filho. E aqui não é as pessoas que falam, é ela que fala, fazei tudo o que ele vos disser. E ela encerra aqui. Então, esse evangelho, ele é de uma riqueza para nós, porque aqui nós temos que aprender 2 coisas com Nossa Senhora. A primeira coisa é como é que se reza. E a oração de Nossa Senhora de súplica aqui, ela é fulminante, porque Maria usa de pouquíssimas palavras. Quando ela percebe a situação, ela fala com Jesus, o quê? Eles não têm mais vinho. Ela gastou 5 palavras. Eles não têm mais vinho. 5 palavras. Quando Nossa Senhora fez uma oração de louvor, ela transbordou em palavras e fez o belo poema que é o Magnífica. Quando ela faz uma oração de súplica, ela usou de 3 a 5 palavras. Em algumas Bíblias vocês vão ver, não tem mais vinho. Aqui tem, eles não têm mais vinho. O que isso nos ensina? A primeira coisa que isso aqui nos ensina chama simplicidade. Nossa Senhora faz uma simplicidade de uma criança. Ela apresenta a situação, não tem mais vinho, ponto. Ela não rebuscou, ela não contou história, ela não... Simples assim. Isso é para nos ensinar que a primeira coisa que tem que acontecer na nossa oração é simplicidade. Eu conto para Jesus exatamente o que eu preciso. Não preciso de mais do que isso. Preciso de um emprego. Preciso de uma solução. Preciso de uma orientação. Jesus fala assim, quando fores rezar, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos pela força das palavras. O Pai sabe o que vocês vão falar antes que vocês abram a boca. Não é assim? Está escrito? Então a primeira coisa é simplicidade. Deus é simples. Nós é que arrumamos uma confusão louca. Dificilmente a gente se coloca nua diante de Deus. Simples assim. A gente arruma um rolo para falar com Ele, sai de lá e não falou o que devia. Não consigo compreender. Fala com Ele. Como é que você consegue sair da igreja pior do que entrou? Porque não falou o que devia. Rezou errado. Então a primeira regra é simplicidade. A segunda regra aqui é a humildade. Jesus é Deus, mas ela era a mãe de Deus. Ela era a mãe dele. E ela falou com uma simplicidade. Ela falou com ele a necessidade daquele povo. Ela não barganhou com ele. Porque às vezes a nossa oração é assim: Jesus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Não é que nós aprendemos a rezar assim, gente? O que nós temos que interessa a Deus, gente? Nada. A gente fala, então se o Senhor me der isso, eu vou ficar sem fumar, sem tomar refrigerante. Bom para você, né? Presta atenção, a gente tem coragem de falar isso com ele. Ou então, como é que tem coragem, né? Eu fico com vergonha das palavras. Não é possível que você falou isso com ele, falou. Ou então, a gente reza
achando que Deus é o gênio da lâmpada, à minha disposição, ó. Aqui você podia fazer assim, 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 ó. O que vocês acham que eu estou falando? É simples, apresentou e só. Nós temos que ter essa entrega de Maria. Ela não ficou explicando para ele, dando sugestão para ele como é que ele tinha que fazer, não, gente. E a gente dá sugestão. A gente fala que vou fazer uma coisa para o senhor. O senhor devia fazer assim, assim, assim. Ele é que é Deus, não sei não, a gente é criatura. Sabemos nem o próximo segundo. Mas a gente age como se soubesse tudo. Então a gente quer que Deus encaixe naquilo que eu acho que é o certo. Eu quero fazer com que Ele atenda a minha oração, inclusive me tirar das frias que eu entrei sem perguntar para Ele se eu podia. Das situações enroladas que eu fiz e falo com Ele. Então você podia fazer assim, assim, assim. Oi? Ele é Deus. É o contrário. Então a gente tem que ter a simplicidade, a humildade. De falar, Senhor, eu preciso disso, mas eu nem sei se isso é bom. Nem sei se isso é bom. Dessa forma. Então aí que entra a terceira coisa, que é a fé, né? A fé que Nossa Senhora tinha nele. Ela sabia que ele era Deus. Ela sabia que ele ia fazer a melhor decisão possível. Ele iria fazer a situação, resolver do jeito certo. Como nós não confiamos nesse amor, nem temos fé direito em Deus, a gente acha que conhece, mas não conhece nada, a gente fica dando sugestão para ele, fala, o senhor devia fazer dessa forma. Não, não tem que fazer dessa forma. Aí, quando a gente faz uma oração, igual a Nossa Senhora fez, a gente entrega e está entregue. A partir daquele momento, ele vai decidir do jeito que é certo e perfeito, bom para mim. Não o contrário. Então, nós precisamos de aprender como que reza. Poucas palavras, com simplicidade, com humildade e com fé. Essa é a oração perfeita. São as 4 coisas que a gente precisa. Precisamos de rezar pouquíssimas palavras. É aquilo que Jesus ensinou. Aqueles 2 que sobem no templo. Um fala, está vendo, Senhor? Eu não sou igual a esse aí não. Ó. Eu jejuo, eu pago dízimo, eu faço, aconteço. E o outro batia no peito e falava, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Quem que recebeu tudo? Que bateu no peito e mostrou humildade, simplicidade. Não tinha nem coragem de levantar os olhos. Então vamos aprender. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça dessa simplicidade de criança. Simples assim. Simples. Apresenta a sua situação para o Senhor. Isto é oração. Aprenda a elevar o seu coração até Deus. Porque o nosso problema é aquilo que Deus Pai queixa. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Peça a Ele, me dê a graça de elevar o meu coração até o Senhor. Isto é oração. Oração de verdade. O que mais atrai a Deus em nós? São as nossas palavras? Não. É o nosso abandono. É quando a gente está desamparado. É o desamparo nosso que atrai a misericórdia de Deus para nós. Então reze com o seu coração quando você está necessitado. Reze de verdade, sabendo que Ele é o único que pode mudar as coisas. Mas nós temos uma intercessora para falar com ela. Pede a Ele para mim, me ajuda. Eu nem sei pedir direito. Me ensina a rezar, minha mãe. Me ensina a ser simples, humilde e ter fé. E falar pouco, não precisa falar demais na cabeça de Deus. Porque nós mulherzinhas falamos demais. Até que explica tudo, Jesus falando, não, eu já ouvi 10 vezes. Não precisa de justificar. Fale da sua necessidade. Se for de acordo para o bem da sua alma, Ele vai negar? Vocês confiam nisso? Mais ou menos, né, filho? De treinar. Confiar nele. Que Ele não vai abandonar. E Jesus nunca vai deixar de dar alguma coisa que for bom para você. Mas se Ele não te deu, a gente tem que aprender a falar obrigado. Se fosse bom, só me dava. Por quê? Porque o Senhor me ama. Isso nós temos que carregar. Isso tem que estar dentro do nosso coração. Nós ainda duvidamos disso. A gente não tem essa fé transparente como Maria tinha. Essa certeza, essa tranquilidade que ela entregou. Ela não ficou vigiando o que ele ia fazer. E às vezes a forma como Jesus responde a ela incomoda muita gente quando ele fala, mulher, não chegou a minha hora. Mas é verdade, Jesus estava falando ali com ela, estava evocando o nome da mulher que está escrito na Bíblia e mostrando para ela que a missão dela era uma missão muito grande. Como está escrito lá na primeira vez que fala mulher, lá em Gênesis, quando Deus Pai fala com a serpente, você vai morder o calcanhar dela e ela vai pisar na sua cabeça. Por isso que Nossa Senhora fala que ela vai vencer. Ela vai pisar na cabeça de Satanás, porque isso já foi profetizado por Deus. E que ela vai amarrá-lo apenas com um terço, por causa da humildade. Então isso já foi dito. Quando São Paulo fala, quando chegou o tempo, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Quando Jesus chama ela de mulher, que evocando a missão dela. Quando na cruz Jesus olha para ela e olha para João e olha para ela e fala, mulher, eis o teu filho. A vocação dela de mãe da humanidade. E quando lá em Apocalipse, uma mulher vestida de sol, lembra? É ela. É 5 vezes que está falando da grande missão de Maria como mulher, como mãe dessa humanidade, para poder nos tratar.
E a outra coisa que Nossa Senhora fala, que ela nos ensina, gente, e essa é a última palavra de Maria na Bíblia, e é a última vez que ela fala. Nossa Senhora, registrado que ela falou na palavra de Deus, são só 7 vezes. Vocês lembram? Quando ela fala ao anjo, como é que vai acontecer isso? Eu não conheço o homem. Quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor. Quando Jesus some, quando ela chega na casa de Isabel, e ela canta Magnífica. Quando Jesus perde no templo, e ela conversa com ele. Quando, aqui nas bodas de Caná, que ela fala 2 vezes, eles não têm vinho. E depois, quando ela fala aqui para nós, que é a última palavra dela, a 6ª, porque a 7ª palavra não é uma verdade, uma palavra, mas é o silêncio dela na cruz. São 7 vezes de Maria, que nos ensina a ser discípula. Mas quando ela fala, que é tão interessante, né? Que ela olha para os servos e fala, fazei tudo o que ele vos disser. Na verdade, esses servos somos nós. Então é quando Nossa Senhora, e a única vez que ela se dirige a nós, fazei tudo o que ele vos disser. Eu vou fazer o que quem falou comigo? Quem é a pessoa que eu tenho que obedecer? Jesus, o Filho de Deus. Então eu não obedeço a qualquer pessoa. Fazei tudo o que ele vos disser. Ele quem? Jesus. E Jesus, tudo que ele tinha para falar para nós, ele falou e deixou ainda, teve cuidado de mandar deixar escrito. Qual que é o livro mais importante que a gente tem que ler? Qual? É a Bíblia, a gente lê? Claro que não. Esse é o livro que a gente tem que ler. Essa é a parte mais importante, porque eu tenho que conhecer tudo aquilo que ele falou. Como é que eu vou obedecer aquilo que eu não sei que foi dito? Porque para mim poder obedecer, fazer tudo o que ele vos disser. Como é que eu posso fazer se eu não escutei o que ele falou? Escutar significa obedecer. Então aprende isso aqui, que coisa mais interessante. O que os servos fizeram? Ele escutou a ordem, enchei as talhas de água. Vamos transpor isso para nós. Jesus chega aqui, fala com você assim, enche as talhas de água. O que você vai falar com ele? Para que o senhor quer que eu encha a talha? Você vai fazer o que com isso? Estou falando mentira? Não. E depois o que eu vou ganhar com isso? Qual que foi a marca que os servos fizeram? Nós temos que aprender. Fizeram em silêncio. Escandaloso, né, gente? Olha o tanto que eu pensei ensinar. Em silêncio. Eles não perguntaram para que é para isso. E isso vai servir para quê? Mas nós vamos ter que encher tudo. Não dá assim para pôr um pouquinho? Eles não vão ganhar nada. Eles cumpriram o que foi dito. Porque para Deus você vai fazer tudo. Não servimos a Deus pela metade. Dá tudo. E eles deram tudo calado. Obedeceram, escutaram a ordem. Escutar significa obedecer. E a outra marca foi na prontidão, imediatamente. Nós barganhamos. Fulano faz isso para mim, pode ser daqui a pouco? Então que a gente enrola. O tanto que a gente atrasa. E as coisas de Deus não podem ser atrasadas. Se Ele te pediu, é para agora, é nesse momento que tem que ser feito. Nós adiamos, nós enrolamos. É igual aquele filho que o pai fala, ô meu filho, vai trabalhar lá para mim. Ele fala, vou, e foi. Não. Nós fazemos assim com Deus. Faz isso para mim, vai ali, ó, acorde com a pessoa para mim. Ah, senhor, não dá para ser depois, não. Mas tem que ser agora que essa pessoa está batendo na porta pedindo um prato de comida. É agora. Que pode ser ele. Está vendo? Tudo que a gente pode adiar, não adie nada. Tudo que você tiver que fazer, faça agora. Então, quando eu leio a palavra de Deus, escuto isso aqui, fazei tudo o que Ele vos disser, eu tenho que Ele mandou encher as talhas d'água, enche a talha d'água, calada. Ele não me deve nenhuma explicação. Depois, eles foram lá e mostraram para Jesus. Aí Jesus falou, agora, leva lá para o mestre-sala. E eles foram. Perguntaram o quê? Nada. Nada. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender na vida. A não ser reclamão, murmurento. Sabe aquele povo que faz as coisas reclamando o tempo inteiro que está fazendo? Já perdeu a graça. Aliás, é cansativo ficar do lado. Mas é porque por que eu tenho que encher tudo? Por que eu tenho que fazer desse jeito? Faça. Faça com leveza, com alegria. O que Ele te mandou fazer? Encha as talhas. Seja lá o que Ele mandou você fazer, faça. Eu falo que Jesus foi a única pessoa que pode mandar eu sair correndo. No meio do caminho, o Senhor fala, volta, e não tem que me explicar nada. Por quê? Porque o Senhor é Deus. Compreendem? A nossa entrega tem que ser absolutamente total. Nós somos servos. Nascemos para amá-lo e servir. Mas a gente tenta negociar com Ele de todas as formas. Então, aprender que eu preciso de obediência, de humildade e de silêncio. Me ajuda a te servir com alegria. Cumprir o que eu vim fazer. Me ajuda de verdade.
E é tão lindo porque é a última coisa que Nossa Senhora fala. Ela intercede por nós, mas ela não mandou fazer nada que ela quer. Ela mandou fazer, faça tudo o que Ele falar para você. Porque aqui está a razão da sua felicidade. Porque Ele não vai te orientar nada que seja errado ou ruim. Tudo que Ele te pedir tem um propósito. Nenhuma vida está nesse mundo sem que ela tenha um propósito. Cada um de nós tem um propósito. Então, qual é o propósito que Deus pediu na sua vida? Lá no Projeto da Salvação nós vamos entender. Como é que eu tenho escutado, fazer tudo o que Ele vos disser? Como que isso está ressoando no meu coração? Ou eu nunca prestei atenção nisso? Que eu tenho que fazer as coisas para Deus de uma forma inteira, na obediência, na prontidão, como foi São José. Nunca existiu alguém tão silencioso e tão pronto para servir a Deus como foi São José. Era imediato, escutava e obedecia. A gente escuta, barganha, pensa tudo que vai ganhar ou perder nisso, para depois pensar em fazer. Precisamos então de pedir a Nossa Senhora que nos dê essa disciplina, nos dê essa graça, interceder por cada um de nós, para nos ensinar então a rezar com simplicidade, humildade, fé, e nos ensinar a fazer tudo que Ele nos pediu. Tudo. Então me ajude a ter a disciplina de ler a palavra que eu preciso aprender pela Bíblia, que eu tenho que ler. O que foi que Ele disse? E me envolver. Eu não posso vir até a palavra de Deus e não me envolver nela. Eu tenho que fazer tudo, não é pela metade, é para fazer o que precisa ser feito. Então eu tenho que me comprometer. Acreditar, eu me comprometo. Porque a minha vida tem que revelar aquilo que eu creio. Eu não preciso falar de Deus. A minha vida tem que transmitir aquilo que eu creio. Todos os meus atos são assim. Por que você faz isso? Por causa dEle. Isso foi o que Ele pediu. Então é isso que nós vamos viver. Vamos aprender a pedir a Ele a graça de ouvir, né? Então precisamos do silêncio para ouvir. Ter obediência e ter a graça da prontidão. O que Nossa Senhora viveu, o que ela ouviu, o que ela obedeceu, falou: eis aqui a serva do Senhor. O que São José ouviu, se colocou à disposição e viveu o que precisou viver. E isso todos os santos, que se comprometeram em viver aquilo que Ele pediu. Então, hoje com as bodas de Caná, são duas coisas que a gente pede a Nossa Senhora a graça: da oração e da obediência, de entender e de viver a vontade de Deus na nossa vida até o fim. Eu preciso aprender a fazer bem feito, enquanto eu não tiver concluído, porque não acabou. Não fazer nada pela metade para Deus, mas dar sempre o nosso melhor. Assim como esses homens aqui que fizeram o que tinha que ser feito, encheram até aonde cabia. Que a gente possa ter esse coração, né, para dar tudo que a gente puder para Ele, somente para Ele. Ele é o único que merece todo o nosso sacrifício, todo o nosso amor, tudo que a gente puder empenhar por Ele. Vamos pedir a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que interceda por nós nessa noite, assim como ela falou para os discípulos, para os servos, que foi a última coisa que ela disse na Bíblia, que é para nós uma ordem de mãe, que ela nos ajude a dar conta disso, fazer aquilo que Ele vos disser. Nos dê a graça de aprender a ouvir, assim como ela ouviu. Por que ela ouviu? Porque ela estava em silêncio, ela estava em oração, e ela estava aberta para ouvir o que chegou. Que a gente tenha essa abertura de coração para acolher a palavra de Deus, a vontade de Deus na nossa vida, porque a gente sabe que ela é sempre perfeita, sempre melhor. Que a gente não tenha medo de viver entregue, abandonado ao projeto que Ele sonhou para cada um de nós. Que a gente não coloque restrição ao que Ele deseja. Não ponha limite em Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus fazer aquilo que Ele projetou. Deixa Deus pegar a sua história e transformá-la. E fazer de verdade aquilo que é um grande sonho dEle. Não impeça. A única coisa que pode impedir somos nós mesmos. Então vamos pedir um olhar, os olhos que veem. Se não estiver enxergando, vamos pedir a Ele o colírio, que é Ele mesmo. O ouvido para ouvir e um coração para obedecer. Peça isso todos os dias pela manhã. Me conceda os olhos para ver, o ouvido para vos ouvir e um coração para vos obedecer. Me ajude a rezar com simplicidade, com humildade e com fé. Que essa seja a nossa grande lição para essa noite, a grande força que nos ajude a caminhar até lá. Que Nossa Senhora interceda por nós.